Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de fazer um breve comentário sobre um tema que está presente na filosofia da arte ou na estética kantiana e que nos coloca diante de uma curiosa reflexão. Que tema seria este? O tema do gênio. Bem, esse tema vai aparecer numa obra escrita por Kant, intitulada A Crítica do Juízo. Vejam, Kant escreveu algumas críticas. Esse termo crítica é um termo-chave para compreendermos a filosofia kantiana. Kant nos legou pelo menos 3 obras que têm como termo-chave a crítica. Ele nos deixou a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Em linhas gerais, na crítica da razão pura, Kant se debruça sobre o conhecimento propriamente dito. Na crítica da razão prática, ele vai nos ofertar com a sua ideia de moral, com a sua filosofia da moral, e na crítica do juízo ele vai se debruçar sobre o conhecimento estético ou sobre a filosofia da arte. E esse termo crítica nós não iremos nos aprofundar aqui, nós precisaremos de muito tempo, de um tempo mais considerável. Futuramente nós nos debruçaremos sobre esse termo crítica no pensamento kantiano, mas a grosso modo a crítica seria uma filosofia que se propõe estabelecer os limites do conhecimento. Ora, o que nós devemos, isso de forma bem sintética, o que nós devemos entender por crítica na filosofia kantiana seria tudo aquilo que, para ele, Kant colocaria termos, limites ao conhecimento. Essa seria, de forma bem sintética, a ideia de crítica que Kant irá desenvolver nestes escritos. Bem, a crítica sobre o juízo, a crítica acerca do juízo, esta obra que Kant, por meio da qual Kant nos apresenta a sua filosofia da arte, a crítica do juízo se divide em 2 partes. A crítica do juízo teleológico e a crítica do juízo estético. Essas seriam as 2 divisões da crítica do juízo. Neste escrito, Kant vai nos apresentar a sua filosofia da arte. E ele parte do pressuposto de que a arte se distingue da natureza, do ofício e da ciência. Bem, para nos apresentar a sua filosofia da arte, Kant vai estabelecer uma distinção entre ela, a arte, e pelo menos outros 3 campos distintos: a natureza, o ofício e a ciência. Bem, para Kant, a arte se diferencia da natureza porque a arte é o resultado de um processo racional. Toda obra de arte, a palavra obra
vem do latim opus, que implica num processo de construção de alguma coisa pautada na razão. A obra de arte é o resultado de um processo racional, diferentemente das obras da natureza. Nós podemos até admirarmos as obras da natureza, entretanto, estas não resultam de um processo racional. Vejam, uma abelha ou as abelhas constroem a sua colmeia por puro instinto. Nós podemos até identificar padrões geométricos numa colmeia, mas daí afirmarmos que a abelha o fez por meio do uso da razão, haveria uma distância muito grande. Ora, a natureza, os animais agem por instinto, diferentemente da obra de arte que resulta de um processo racional. A arte também não é um ofício. Por quê? Porque todo ofício tem como finalidade uma recompensa. E a arte não busca, o artista não busca uma recompensa. Olha, a recompensa do artista está na própria arte. A arte, nesse aspecto, seria, diríamos, desinteressada, porque o fim da arte está nela mesma, o fim da arte está em si mesma. Olha, nós podemos até afirmar, é claro, que todo artista, ao fazer a sua obra, partiu de uma intenção, mas essa intenção não é uma intenção patente, evidente. Olha, a arte, diferentemente do ofício, tem o seu fim, a sua satisfação nela própria. Nesse aspecto, a arte é desinteressada e não desinteressante, que são questões distintas. Ela é desinteressada porque a arte não visa o artista não visa nenhum outro objetivo senão a sua própria arte, a sua própria obra, a sua obra lhe basta. E a arte também se distingue da ciência por conta do método, por conta do processo. E é nesse contexto que Kant vai introduzir a ideia do gênio. Olha, todo artista se vale de regras. Entretanto, as regras não são o elemento essencial no fazer artístico. Ora, o artista, de alguma forma, cria as suas regras. O artista, de alguma forma, abstrai de si mesmo as suas regras. E é aqui que Kant introduz um aspecto, um elemento que determina, que define a identidade do gênio, que é a criatividade. Ora, o artista recorre a regras, mas de alguma forma essas regras são abstraídas do seu próprio gênio, são abstraídas do seu próprio engenho. Ora, a criatividade, e Kant vai determinar que a criatividade, e Kant vai postular que a criatividade é o elemento que nos define essencialmente. Ora, o ser humano se distingue dos outros seres naturais por conta da criatividade, e aqui Kant vai na contramão da tradição aristotélica que identificava no indivíduo, no homem, a razão como sendo o elemento diferenciador entre o homem e todos os seres da natureza. Para Kant, o que nos distingue, o que nos diferencia da natureza não é a razão propriamente dita, mas a criatividade. Olha, e a criatividade é inata ao gênio.
O gênio possui um potencial criativo muito grande e por meio deste potencial ele cria a sua obra, a sua obra e a sua obra se impõe como modelo estético. Vejam, diferentemente da ciência que se recorre a procedimentos bem definidos, bem determinados, e por meio dos quais o trabalho científico fica de alguma forma limitado, o artista estabelece as limitações da sua obra a partir de uma habilidade, de uma criatividade que lhe é inata. É desta sua criatividade inata que o artista abstrai as regras por meio das quais ele produzirá, ele criará a sua obra de arte. Portanto, a criatividade é o elemento essencial no fazer artístico, é o elemento essencial no indivíduo. Ora, esse termo criatividade confere ao homem a capacidade de inventividade. Ora, o homem é um ser inventivo, o homem é um ser que cria, que constrói outras concepções de mundo, outras concepções de vida. O homem é um ser inventivo. Ora, mais tarde, um outro filósofo, Karl Marx, vai também recorrer a essa ideia de inventividade para definir identificar o homem, para o distingui-lo dos demais seres. Ora, o homem se distingue da natureza porque o homem é inventivo, o homem inventa, o homem cria. Ora, a abelha só faz colmeia. Já o homem cria habitações e catedrais nos mais diversos estilos. O homem inventa prédios, o homem inventa catedrais, o homem inventa habitações de estilos distintos. Ora, os animais comem um alimento único, se alimentam de uma receita muito básica, muito limitada. O homem não. O homem, por ser inventivo, cria um cardápio todo variado. Portanto, a inventividade é o que distingue o homem dos demais seres. Ora, e a inventividade, aqui é interessante fazermos já um paralelo, porque a inventividade, essa possibilidade, essa capacidade do homem de criar algo novo, de algum modo expressa a sua natureza inconformada. Ora, o homem não se conforma, isso em termos de potencial que está dentro dele e que de alguma forma precisa ser atualizado, para nos valermos de uma linguagem bem aristotélica, precisa ser efetivado. Ora, a priori o homem possui uma criatividade por meio da qual se desenvolverá todo o seu potencial, e esta criatividade que converterá em potencialidade leva o homem a inventar coisas novas, a criar novos mundos, a criar a ampliar os seus horizontes, o que expressa o seu inconformismo com a realidade tal qual ela se lhe apresenta. Ora, o homem é um ser inventivo e isto define a sua identidade. E o gênio, com muito mais propriedade, é uma figura inventiva, criativa. Por quê? Porque ele abstrai de si mesmo este potencial e lega à humanidade aquilo que é belo, aquilo que é agradável, deleitoso ao espírito, prazeroso ao espírito. Vejam, para Kant a criatividade é inata ao gênio, e nesse aspecto
apenas os artistas são geniais. Para Kant, somente os artistas podem arrogar para si a terminologia, somente eles podem arrogar para si o conceito da genialidade. Gênios são os artistas. E, nesse sentido, Kant vai estabelecer uma distinção que pode até soar muito polêmica para nós, não? Bastante delicada. Para Kant, os cientistas não são geniais, eles não podem arrogar para si o estatuto da genialidade. Somente os artistas. E por que os cientistas não podem ser a rigor considerados geniais? Porque todo processo de criação científica pode ser mapeado, pode ser esse termo não seria um termo apropriado, mas nós podemos resgatar todo o processo, todo o caminho que levou um cientista a concretizar a sua teoria, a sua descoberta, a sua obra. Ora, por mais complexa que seja a teoria da relatividade de Einstein, é possível resgatarmos o processo que levou a Einstein à teoria da relatividade. Isto é possível. Agora, nós não podemos, por exemplo, resgatar o processo que levou Homero a escrever a sua Ilíada. Nós não podemos resgatar o processo que levou Mozart a compor as suas sinfonias, Goethe a escrever o Fausto, Shakespeare as suas peças dramáticas. Ora, o caminho que levou o artista a criar a sua obra é um caminho imperscrutável, é um caminho que não nos é acessível, é um caminho que nos é desconhecido. Portanto, para Kant, a criatividade do artista é sempre algo que foge à nossa compreensão. O caminho feito por um artista é sempre um caminho que foge à nossa compreensão, que nós não podemos resgatar, que nós não podemos mapear. É esta característica que leva Kant a afirmar que gênios são apenas os artistas e não os cientistas. Tese extremamente polêmica, delicada, passiva de muita crítica, passiva de crítica, né, para nos valermos de um termo kantiano, né, mas que não é originalmente kantiano. Né? Olha, é uma tese, é uma proposta, um argumento bastante polêmico, e nós poderíamos problematizá-lo recorrendo a uma evidência científica por meio da qual se afirma, se constata que em 3 setores apenas, 3 ramos, 3 áreas apenas, possuímos registros de crianças prodígio. Quais são as áreas do saber, do conhecimento humano, das quais existem registros de crianças prodígio? São, primeiro, xadrez, depois a matemática e a música. Apenas no xadrez, na matemática e na música é que nós temos registros de crianças prodígio. Vejam, a matemática está ali em diálogo muito íntimo e estrito com a ciência. Vejam, a física é dependente da matemática, portanto, a matemática toca, palmilha o terreno da ciência. E o xadrez, para um filósofo como Leibniz, é ciência. Leibniz dizia que o xadrez é uma ciência. Bem, dado o caráter
científico do xadrez, uma criança prodígio nesta área, não seria genial? Ora, dado o caráter de diálogo íntimo da matemática com as ciências, uma criança prodigiosamente hábil na matemática não seria um gênio? Ora, eis aí boas evidências que podem alimentar um diálogo crítico interessante com a ideia de genialidade, a noção, conceito de genialidade em Kant. Mas isso nós deixaremos para a tua criatividade, para a tua imaginação e, quem sabe, para um outro encontro nosso. Um grande abraço e até a próxima.